Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria e suas características. Ao nosso redor, a matéria ela é encontrada nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, conversíveis entre si. Todos os materiais que nos cercam e nós mesmos somos constituídos de pequenas partículas chamadas átomos, que interagem entre si a todo momento com maior ou menor intensidade. A intensidade dessa interação é um dos fatores que interferem na organização das partículas e nos diferentes estados físicos da matéria. Para representar essas partículas, que são muito pequenas, iremos utilizar o método científico. Os métodos científicos, eles são utilizados para facilitar a compreensão de algo muito difícil de ser visto ou muito complexo para ser completamente entendido, sem a representação visível. Por exemplo, as células e seus componentes e os átomos. Iremos utilizar o modelo científico do átomo proposto pelo químico e físico inglês John Dalton, que considerava os átomos como bolas maciças e de bilhar. Aqui nós temos uma representação da molécula de água, uma fórmula espacial, onde a esfera vermelha representa o átomo de oxigênio e as esferas azuis representam o átomo de hidrogênio, na proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, que seria a fórmula da água, H2O. Aqui nós temos a fórmula estrutural, que é utilizado o símbolo atômico, no caso o hidrogênio, o H, e o oxigênio, a letra O. Os estados físicos da matéria. Aqui nós temos a representação do estado sólido, líquido e gasoso, e aqui a gente tem a maneira como eles são encontrados na natureza. Então, nós temos o gelo representando o estado sólido, a água que pinga representando o estado líquido e a fumacinha representando o vapor, que é o estado gasoso. As características macroscópicas dos estados físicos. Nós temos o estado sólido com uma forma fixa e o volume fixo. Ele dificilmente sofre compressão e ele não possui fluidade, ele não evapora com facilidade. Aliás, ele não evapora. Uma característica dele é que as partículas são muito organizadas e existe uma atração muito forte entre essas partículas, o que não permite que ele se movimente. Por isso, o máximo é o movimento de vibração. Já o estado líquido, ele possui a forma do recipiente que o contém, mas o seu volume permanece fixo. Ele não sofre compressão, mas ele apresenta bastante fluidez. As suas partículas, elas apresentam uma menor atração entre elas. E o fato dela apresentar essa pequena atração permite que ele tenha algum movimento, então ele apresenta movimento. Já o estado gasoso, as suas partículas, elas apresentam, no caso, a forma do recipiente e elas conseguem se expandir, elas ocupam todo o espaço do recipiente, então o volume não é fixo. E por ela ter essa propriedade, ela consegue ser expandida e comprimida. As suas partículas, elas apresentam uma total desorganização e uma pequena atração, ou quase inexistente, entre essas partículas, o que permite que exista uma grande liberdade de movimento. Agora a gente vai falar sobre as mudanças dos estados físicos da matéria, né? A gente tem um estado sólido, líquido e gasoso, mas quando a gente aumenta a temperatura ou diminui a temperatura dessas substâncias, no caso a gente está dando um exemplo da água, que é um exemplo mais fácil de compreender, a gente consegue alterar o estado físico dessa matéria. Então, se eu aquecer a substância, aqui nesse esquema, né, tem as setinhas, né, e olhando as setinhas você consegue perceber que é um sistema de
de reversibilidade, ele vai e volta, né? É só você alterar a temperatura. Então aqui, se eu oferecer calor ao estado sólido, a gente tem a passagem do estado sólido para o estado líquido. Essa passagem é chamada de fusão. Um exemplo bem simples é quando o gelo está derretendo. A outra passagem é a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Mas a vaporização, ela se divide em 3 tipos. Aqui no caso a gente tem a evaporação, que é uma passagem lenta do estado líquido para o gasoso. Um exemplo são as roupas, né, secando no varal. O próximo é a ebulição, é um outro exemplo de vaporização, que é uma passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Aqui o exemplo de uma água fervendo, né, na panela. Temos então a calefação, que é uma passagem instantânea do estado líquido para o gasoso. Um exemplo é quando a gente joga a água numa chapa bem quente, faz até um barulhinho, né? É bem instantâneo. Agora, diminuindo a temperatura. Se a gente diminuir a temperatura do estado gasoso, a gente vai obter o inverso. Então, quando eu diminuo a temperatura, eu tenho a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo bem comum é o da garrafinha com água gelada. A gente sempre observa que do lado de fora se forma várias gotículas de água. Mas de onde vem essa água? Essa água, ela vem do vapor de água que está ao redor dessa garrafinha, que está no ar atmosférico. Então, quando ele encontra uma superfície mais fria, ele volta do estado gasoso, né? Ele volta para o estado líquido. Então, essa é a condensação. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. Aí um exemplo bem simples, né? Quando a gente coloca a água líquida para formar os nossos cubinhos de gelo lá no congelador. A sublimação já é uma passagem que não é muito comum, porque ela acontece em algumas substâncias somente. É uma passagem direta do estado sólido para o gasoso. O exemplo que a gente tem é o gelo seco e as bolinhas de naftalina. O ciclo da água. Bom, sobre o ciclo da água, a gente provavelmente já viu em vários momentos essa imagem, mas é importante saber que o ciclo da água, ele acontece com um processo natural na presença do sol. O sol, ele vai aquecer a água, né? E essa água vai evaporar. Quando ela evapora, ela não carrega com ela as substâncias que foram dissolvidas nela, por exemplo, a poluição ou qualquer outro tipo de poluição. Então, isso é uma maneira natural de purificar a água. Essa água evaporando, ela vai formar as nuvens, né? Essas nuvens, elas vão ficando cada vez mais pesadas, até que em algum momento ela cai em forma de chuva. Caindo em forma de chuva, ela vai repor a água nos mares, nos rios e no lençol de água freático. Não é só essa água do rio que evapora também a água dos seres vivos também, a água do corpo das pessoas, a água das plantas. Então, qualquer água presente em qualquer ambiente, ela sofre essa evaporação, que é um processo natural. E isso é importante, né, porque a gente tem aí, no caso, a renovação da água pura e repondo a água também nos mares e rios. Pessoal, agora nós vamos falar sobre as características específicas de uma substância. Essas características, elas são para substâncias consideradas substâncias puras e elas não mudam, elas são constantes. Então, nós temos aí o ponto de fusão, de ebulição e a densidade, que são propriedades físicas da matéria que nos possibilita identificar uma substância. O ponto de fusão da água pura é de 0 graus Celsius, a temperatura que ela passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição da água pura é 100 graus Celsius, a temperatura que ela passa do estado líquido para o gasoso. Já a densidade é a razão entre a massa e o volume dessa substância. Para a gente determinar o ponto de fusão e ebulição é muito simples, basta a gente medir a temperatura em que ocorre a transformação de uma fase em outra.
Já a densidade, ela precisa de um cálculo. Ela precisa dessa fórmula. Eu tenho que dividir a massa dessa substância em gramas, dividida pelo seu volume, que é o volume que ela ocupa no espaço, em ml. Aqui nós temos um exemplo do que seria a densidade. Nós temos 3 cubos do mesmo tamanho, mas um está flutuando, o outro está quase submerso e o outro está totalmente submerso. Se eles são do mesmo tamanho, por que eles apresentam comportamentos diferentes? Então, a gente pode notar que o que determina isso, na verdade, é o material do que essa substância é feito. E se você fizer o cálculo de densidade, cada um desses materiais vai ter uma densidade diferente. Por isso, a gente fala que a densidade é uma característica específica da matéria. Aqui a gente vai falar agora sobre a influência da pressão atmosférica na temperatura de ebulição. Só para recordar o que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso que o ar faz sobre nós, ou seja, ele exerce uma pressão sobre os corpos. E quando a gente está ao nível do mar, que é essa posição mais baixa, a pressão atmosférica sobre nós é maior, porque existe mais quantidade de ar sobre nós. A partir do momento que a gente vai subindo, né, a uma certa altitude, essa pressão atmosférica diminui, porque lá em altitudes altas, a quantidade de ar sobre nós ela vai ser bem menor. Aqui nós temos a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, que é 100 graus, ou seja, a altitude de 0 metros. Isso é o nível do mar, a gente considera a altitude 0. À medida que a altitude aumenta, a camada de ar sobre o local vai diminuindo e, consequentemente, a pressão exercida pelo ar sobre o líquido também. Portanto, a temperatura de ebulição da água e de outros líquidos diminui à medida que aumentamos a altitude. Aqui nós temos uma imagem, né, para mostrar que conforme nós vamos subindo, essa temperatura da água a temperatura necessária, né, para que ela entre em ebulição, ela vai diminuindo. Ou seja, a gente vai precisar de menos calor quanto mais alto a gente for. Então, aqui nós temos ao nível do mar a água, né? A gente está usando o exemplo da água a 100 graus Celsius. Em São Paulo, que é a 750 metros de altura do nível do mar, a água ferve a 98 graus. Em Brasília, que é 1.100 metros de altitude, a 96 graus. E em La Paz, né, que é 3.800 metros de altura, a água vai entrar em ebulição em 87 graus Celsius. E quanto mais alto a gente for, menos calor eu vou precisar para que essa água entre em ebulição. Algumas curiosidades. Aqui a gente fala sobre por que o alimento ele cozinha mais rápido na panela de pressão. Quando o líquido ferve, ele entra em ebulição dentro da panela, ele começa a produzir vapores. E esses vapores, eles se agitam, eles são partículas agitadas. E eles não têm por onde sair. A abertura de saída ela é muito pequena. Então, isso aumenta a pressão interna, né, desse líquido dentro da panela. E a temperatura dele consegue atingir alturas mais altas. Se com uma panela aberta a água atinge 100 graus Celsius, numa panela de pressão ela pode chegar até 160 graus e com isso o alimento cozinha mais rápido. Um outro exemplo aqui, mas que não está relacionado à pressão atmosférica, é o do banho-maria, que é uma técnica muito utilizada, né, de aquecimento de substâncias ou de misturas, para que essa substância seja aquecida lentamente, né, e de uma maneira uniforme. Então, na aula de hoje, nós falamos, né, sobre as características da matéria e eu conto com vocês na próxima aula. Até lá!